Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Danilo, estamos começando mais uma aula de História e nesta aula nós vamos dar continuidade sobre um tema que nós iniciamos na semana passada, sobre o estudo introdutório sobre a disciplina de História. Nós estamos buscando compreender o que é história, o que é historiador, quais são as fontes históricas e tudo isso nós estudamos na semana passada. Na aula de hoje nós vamos dar continuidade ao tema, no entanto, nós vamos estudar sobre o tempo e a história. Vamos entender o que é o tempo e o que é a história e qual a relação entre eles. Ok? Beleza? Quero iniciar aqui com vocês fazendo uma leitura do texto aqui que fala sobre o tempo e a história. Peço que vocês acompanhem a leitura comigo, por favor. O texto vai dizer o seguinte: relógios, calendários e agendas são alguns exemplos de invenções feitas pelas sociedades humanas para medir e controlar o tempo. Atualmente, vários equipamentos nos auxiliam na medição do tempo. Relógio de pulso, de parede, de rua, registram a hora exata. Computadores, celulares, tablets informam além da hora o dia, mês e ano. Sirenes de fábricas, sinos de igreja e sinais de escola lembram do começo e fim de uma atividade. Então, hoje a sociedade ela vive para o tempo. Hoje, por exemplo, nós temos muitas pessoas, nossos pais ou nossos amigos, nossos irmãos, muitas vezes tem até vocês, tem horas, tem horários a cumprir, tem um horário para acordar, um horário para dormir, um horário para almoçar, e nós vamos precisar desses mecanismos do relógio, para poder saber se nós estamos cumprindo ou não o horário. Por exemplo, você tem uma hora marcada para assistir a aula online durante a semana no período da tarde. E ela sempre começa ali entre as 13 e as 14 horas. Para vocês chegarem a tempo de participar dessas aulas, vocês têm que acompanhar através do relógio, para ver se está no tempo de vocês entrarem para participar das aulas. E o tempo ele é medido há muitos e muitos séculos. Claro que ele passou por transformações. Passou por transformações conforme a história. Antigamente, o tempo era através da observação da luz solar. Hoje, quando eu quero ver as horas, basicamente a gente olha no computador, no celular, no relógio de parede, que vai dar ali uma hora exata, como vocês podem ver aqui nessas duas imagens, um relógio digital e um relógio um pouco mais antigo. Muitas vezes esse relógio mais antigo aqui, da imagem abaixo, é aquele relógio lá que a gente encontra muito na casa dos nossos avós. Eu, quando eu vou na casa que era da minha avó, lá em Minas Gerais, quando eu vou lá, eu encontro muitos itens antigos, do tempo da minha avó. E ela tem um relógio semelhante a esse. Só que o tempo e as formas como nós vemos e observamos e fazemos a leitura do tempo passou por transformações conforme o tempo. Tranquilo? Belezinha? Seguindo aqui, continuando no texto. Desde os tempos mais antigos, os seres humanos percebiam que a passagem do tempo, observando a natureza, havendo a existência de sucessões dos dias e das noites, sendo o Sol a principal referência para medir a passagem do tempo. Além do dia solar, as fases da Lua e o ciclo das estações também serviam de referência para os povos antigos medirem o tempo. Ou seja, desde os tempos mais antigos, os seres humanos desenvolveram formas de ler e observar o tempo. E eles sempre observavam o tempo através da natureza. Durante o dia, observando o Sol. A partir daí, conforme essa imagem bem pequenininha abaixo, surgiu o relógio solar.
a qual eles conseguiam saber e medir o horário através da posição do Sol. Também em relação às fases da Lua, eles descobriram que a Lua ela passava por fases, né? Onde ela recebia uma quantidade maior de luz solar, era a lua cheia, e uma quantidade menor de energia solar, que poderia variar ali de lua nova, lua minguante ou lua crescente, como nós vemos aqui nessas imagens que falam sobre as fases da Lua. Então já é de muito tempo que o homem já observava isso, observou que a Lua tinha fases e criou teorias, né? A teoria da Lua nova, da Lua crescente, da Lua cheia, da Lua minguante. E também através da observação da natureza, o homem também conseguia o quê? Determinar o tempo conforme as estações do ano. Ele sabia ali quando era primavera, quando era o verão, quando era o outono, quando era o inverno, porque cada estação do ano tinha uma característica climática diferente, o que fazia com que o homem conseguisse saber em qual período do ano ele estava. Tranquilo? Beleza? Continuando aqui. O tempo medido pelos calendários. Agora a gente vai sair ali daquela parte que vai falar como que o homem media o tempo. E agora nós vamos entrar numa parte da aula muito importante que vai falar sobre o tempo medido pelos calendários. Porque a partir dessas descobertas dos homens, conforme o passar do tempo, ele começou a aprimorar a leitura do tempo. E é aí que surgem os calendários. No texto aqui vai dizer que a história e origem do calendário tem início com a necessidade de organizar o tempo, de registrar a evolução, bem como comemorar as datas fixas. Daí o objetivo de se criar o calendário. Especialistas acreditam que ele teve origem ali nos Sumérios. Quando nós estudamos sobre a Mesopotâmia lá no ano passado, quando nós estudarmos sobre a Mesopotâmia, esse ano ainda nós vamos estudar sobre os povos que viviam nessa região da Mesopotâmia, entre o rio Tigre e Eufrates, ali na Ásia. Nós vamos estudar sobre esse tema em história. Existe um povo, né, um povo chamado de Sumérios, e os Sumérios foram os primeiros, segundo historiadores, a criar um calendário. E o texto vai dizer aqui que eles criaram o primeiro calendário lá por volta de 2.700 anos antes de Cristo. E era composto ali de 12 meses lunares, entre 29 e 30 dias, dando um total 354 dias ao ano. O nosso calendário aqui, do Brasil, do Ocidente, como nós chamamos, tem 365 dias, sendo que a cada 6 anos tem 366. Né? Nós vamos estudar isso em geografia. E aí vocês vão entender o porquê disso. Então, há um primeiro registro, conforme nós vemos aqui, que o primeiro calendário surgiu ali na região ali onde localizava o povo sumério, na Mesopotâmia. Ainda seguindo, nós vamos ver ali, vou mostrar para vocês agora alguns dos calendários que ainda são usados e até os mais importantes. Claro que tem calendários que já não existem mais. Existem, se a gente for para analisar, hoje nós estamos no ano de 2021. Só que existem regiões ou países que estão em anos diferentes, não estão em 2021. Nós vamos ver aqui. Eu quero aproveitar e apresentar para vocês alguns calendários. Vou começar pelo calendário solar. O calendário que fala sobre o ciclo solar trazia o quê? Mais dificuldade de observação, visto que as lunações são mais curtas. Por isso, o calendário com base solar foi o mais difícil de ser estudado. Então, muitos historiadores tinham muita dificuldade de estudar esse calendário,
né, que é o calendário solar. Esse calendário solar foi criado pelos egípcios e tinha 365 dias nesse calendário solar, dividido em 12 meses, com 30 dias e mais 5 dias acrescidos no final do ano. Então, eram 12 meses de 30 dias, sendo que no final do ano eles colocavam mais 5 dias, certo? Não havia ano bissexto para esse calendário. No nosso calendário, que nós utilizamos aqui no Brasil, existe o ano bissexto. Nós vamos entender um pouco melhor sobre o ano bissexto quando nós chegarmos lá em geografia. E os meses ali, conforme o texto, eram divididos em 3 estações: inundação, inverno e verão. Por que isso? Porque os egípcios, a sociedade egípcia, que nós vamos estudar em história, vivia às margens do rio Nilo. Fora das proximidades do rio Nilo, que era o principal rio do Egito, não existia muita vida, porque era região desértica. Então a sociedade ela vivia às margens do rio Nilo. E por isso que o calendário solar utilizado pelos egípcios tinha essas estações: inundação, período em que as águas do rio Nilo estavam cheias, né? O período do inverno e o período do verão. Sempre ali no período do verão diminuía o nível da água do rio. Então toda a sociedade, a economia e a cultura vivia em prol, a favor do rio Nilo, certo? Um calendário muito conhecido é o calendário chinês. Quem tem Instagram, por exemplo, já percebeu que quando você vai postar um stories, eles colocaram um desenho de um boi agora, que muitas pessoas colocam lá um boizinho assim nos status. Por quê? Porque aquele boi é símbolo do calendário chinês, que nós vamos ver aqui. Acompanhe comigo o texto. O calendário chinês é unissolar, né? Utiliza-se a lua e o sol. Ou seja, ele considera tanto o ciclo solar como o ciclo lunar. E é formado por 12 ciclos, né? Que tem início ali em fevereiro. Então, o ano lá na China, o ano na China começa em fevereiro para nós. Ele não começa em janeiro, né? O ano lá na China começa em fevereiro. Portanto, que marca a entrada do novo ano chinês. Os animais do horóscopo chinês não estão relacionados aos anos. Eles são, respectivamente, os seguintes e se repetem a cada 5 anos. Então, a cada 5 anos, esses animais que eu estou mostrando aqui, eles se repetem, ó. Vou até aqui passar um marcador de texto, ó, eles vão se repetir, que é o rato, o boi, o tigre, o coelho, o dragão, a serpente, o cavalo, o carneiro, o macaco, o galo, o cão e porco. Esse ano é o ano do boi. Cada ano é um ano do animal. Depois passa para o outro animal, certo? Desde 12 de fevereiro de 2021, estamos no ano de 4.719 do calendário chinês, o ano do boi. Então, enquanto aqui no Ocidente, no Brasil, nós estamos em 2021, lá na China, o ano oficial é 4.719. Seguindo, nós temos o calendário cristão ou gregoriano, que é o calendário que nós utilizamos. É o calendário que predomina aqui no Ocidente. Esse é o calendário usado atualmente no Brasil, conforme o texto, e em grande parte do mundo. Então, é o calendário mais utilizado. Foi criado em Roma, né, por um monge chamado ali Dionísio, e a contagem dos anos deveria ser iniciada por um acontecimento de grande valor, de modo que, como cristão, Dionísio considerou que o ano 1 deveria ser o ano do nascimento de Cristo. Então, o ano de nascimento de Cristo, segundo o calendário cristão gregoriano, é o ano 1. Quando Cristo nasceu, é o ano 1. E a partir daí começa a contar. Esse calendário se tornou oficial em 1582 pelo Papa Gregório. Então, assim, há séculos atrás que ele se tornou oficial. Por esse motivo, também é conhecido como calendário gregoriano. Certo? Então, quando perguntarem qual o nosso calendário, ou é o calendário cristão, ou é o calendário gregoriano. Nós temos também um calendário islâmico,
né, que é da religião ali muçulmana, de países com religião muçulmana. O calendário islâmico ou o calendário egírico é um calendário baseado no ciclo lunar e composto por 12 meses, né, com ali 29 ou 30 dias, dando ali no total 354 dias. Então, o ano é diferente do calendário gregoriano ou cristão, a qual nós conhecemos. A origem desse calendário, segundo o texto ali, vai dizer assim, é remoto, a Egíria, né, que foi a migração de Maomé, de Meca, para Medina, que são 2 cidades. E aí, em 16 de julho de 622, o atual ano islâmico, segundo as informações, é de 1442. Então, o ano no calendário islâmico é 1442. Corresponde pelo calendário gregoriano, né? Nós estamos aqui em 2021. Os países que utilizam esse calendário, o islâmico, estão em 1442. Aí nós entramos ali no calendário judaico. É um calendário utilizado por países com religião judaica, principalmente Israel, e o calendário judaico ele se baseia nos movimentos da Lua e do Sol, sendo, portanto, um calendário lunisolar, né? Se baseia ali na Lua e no Sol, conforme o texto. Dessa forma, os meses são contados a partir dos ciclos lunares e os anos a partir dos ciclos solares, certo? Portanto, os anos podem variar de 12 a 13 meses. Então, nesse calendário judaico, determinado ano pode ter 12 meses, determinado ano pode ter 13 meses, tem um mês a mais. E cada mês vai ter entre 29 e 30 dias. O nosso calendário, o cristão, ele varia ali, né? Tem fevereiro, tem vezes tem 22, tem 28 dias, uma vez eu vi 27. E tem meses, né? Tem meses que vai ter 31 dias. No ano de 2020, iniciou o ano de 5.781 no calendário judaico. Enquanto nós estamos aqui em 2021, eles estão já no 5.781. E aqui eu quero fazer uma comparação com vocês dos 3 principais calendários e os mais utilizados, que é o judaico, aqui ó, o cristão e o muçulmano. Olha só, para o judaico, ele tem início ali, ó, o ano 1 tem início ali com a criação do mundo para os hebreus, né, para os judeus. E hoje, ó, eles estão ali, ó, 5.780. 2020, ok? Já para o calendário cristão, ele tem início ali, ó, na criação do mundo de 3.760. Só que ao invés dele ir aumentando, não, ele foi diminuindo até o nascimento de Cristo. Então, ele vai diminuindo até zerar. Ele zera, aí Cristo nasce, aí começa a contar novamente, a partir de 1, né? Quando Cristo nasce aqui, ó, quando é o ano 1, o ano de nascimento de Cristo, no calendário judaico, era 3.761. Ele nunca parou de somar o calendário judaico. Já o calendário cristão, não. Ele diminui da criação do mundo até o nascimento de Cristo, diminui, né, até zerar. Cristo nasceu, começa a contar novamente. Certo? Aí nós temos o calendário islâmico, que ali na criação do mundo ali, ó, né, começa a contar, ele já começa a contar a partir de 4.516. E, ao contrário do calendário judaico, ele decresce, ele diminui, né, até zerar ali com a fuga de Maomé para Medina, quando Maomé é um profeta islâmico, semelhante a Cristo, né, ou comparado a Cristo, um profeta islâmico. Quando ele foge para Medina, ali, ó, começa a contar novamente a partir de 1.
Então, o calendário islâmico começa ali em 4.516, diminui até zerar, né? Ele zerou. Aí, quando Maomé foge para Medina, né? Muda de povoado, muda de cidade, começa a contar novamente. Aí, desde essa contagem, desde essa fuga de Maomé até os tempos atuais, já se passaram 1441. Então a gente pode analisar que existem vários calendários por todo o mundo, não existe um só calendário. Cada país utiliza um tipo de calendário. Se o Brasil, por exemplo, fosse um país islâmico, ele usaria provavelmente o calendário muçulmano, né? O islâmico aqui embaixo. Ou então, se fosse um país judeu, com população majoritariamente judaica, provavelmente utilizaria o calendário judaico. Por isso que é importante nós observarmos a diversidade do nosso mundo, né? Da Terra. A Terra possui diversas culturas, e essas diversas culturas produzem essa diversidade de tempo e de ano, né? O que resulta aqui nesses calendários totalmente um diferente do outro. Tranquilo? Beleza? Agradeço por vocês terem ficado até aqui. Vou deixar um texto de apoio, mais exercícios. Peço que vocês façam a leitura do texto e façam os exercícios. Se vocês tiverem dúvidas, entre em contato com o professor, que eu estou aqui para ajudar. Ok? Belezinha? Até mais e vamos compartilhar saberes. Falou, até mais!